Vou tentar ser breve, tá bom? Então, recentemente, tá? Na minha opinião, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal vem rasgando a Constituição, inventando, tá? No meu entender, usurpando a função do Poder Legislativo e deturpando, tá, a interpretação do legislador constituinte. Olha, existe uma lei de introdução às normas do direito brasileiro que diz o seguinte, tá? A gente pode extrair o seguinte, basicamente, tá? Lá fala o seguinte, que o juiz não deve se escusar, se eximir de aplicar justiça, alegando omissão, lacuna ou obscuridade da lei. Aí ele tem que se valer das demais fontes do direito. Existem as principais fontes e as fontes subsidiárias ou secundárias, tá? Como, por exemplo, doutrina, jurisprudência, e princípios, como o princípio da equidade. Então, para mim está claro o seguinte, tá? Que se a lei não for omissa, não houver omissão, lacuna, obscuridade, tá? Se ela estiver clara, tá? O que interessa no caso aí da aplicação do dispositivo constitucional qual era a intenção, tá? O juiz, o magistrado, o julgador lá do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele deve interpretar aos olhos, na vontade, na intenção do legislador constituinte, reformador e por aí vai. Isso não vem acontecendo, tá? E como eu quero que esse vídeo seja breve, tá? Eu podia citar vários exemplos aqui, mas por hora vou citar esse último exemplo aí, tá? O caso do fim para eles, né? Eles dizendo, né, que o fim do direito à prisão especial, tá? No meu entender, tá? Eu já li sobre isso, tá? A prisão especial, ela foi criada porque todos sabemos que são masmorras, né? Quer dizer, é interessante ser aplaudido de pé por gente que se diz de esquerda, tá? E ao mesmo tempo eles defendem os direitos humanos, né? Eles defendem a reabilitação judicial, reinserção e não a discriminação, e até o direito ao auxílio recluso dos reclusos, dos detentos reclusos, e por aí vai, tá? Dos presidiários, E isso está partindo deles, né? Eles estão batendo palmas, aplaudindo isso, tá? Aí depois não reclama, não, tá? Porque além do fato de ser desumano, tá? A pessoa, vamos supor, ela não foi condenada em definitivo, tá? E in dubio pro réu, né? Existe a presunção de inocência. E aí ela está sofrendo o devido processo legal, tá? Então isso é uma forma de garantir que a pessoa, tá, não venha a ser levada para essa masmorra, tá? Onde é muito comum ter sarna, DST, AIDS, né? Aí falam de abuso sexual, né? Estupro, né? E o que acontece por lá, ainda mais na geral, né? E é muito comum, até diretor de presídio ter sarna. Aí eu já falei, DST, tuberculose, eu já visitei carceragem com 500 detentos, poxa, não tem nenhuma salubridade, tinham que fazer, defecar no marmitex, eles guardavam marmitex que comiam, né? Aquela folha de alumínio onde vinha a marmita estragada,
comiam e tinham que defecar ali no marmitex. E porque existem lugares que nem fossa, nem buraco tem para a pessoa fazer lá as necessidades. Tá? Lembrar que lá no Espírito Santo, por exemplo, eles estavam colocando em containers debaixo do sol no Rio Grande do Sul, quando tinha greve, né? E da Polícia Militar, Polícia Civil, acho que era Polícia Civil, estavam algemando nas viaturas de Polícia Militar debaixo do sol também. Então, isso é interessante, que isso está partindo de uma suposta esquerda que bate isso e assopra, tá? Ela diz defender os direitos humanos e ao mesmo tempo está suprimindo direitos, tá? Então, outra coisa que é importante dizer é que existem crimes, tá, que podem levar. Olha, recentemente a gente viu nos Estados Unidos, né? Eles não estão, em alguns casos, admitindo o retrato falado, porque muitas pessoas são mesmo parecidas, tá? Muita gente, depois de 40, 50, 60 anos, está sendo libertada do cárcere porque pela aplicação do exame de DNA, tá? Recentemente teve um caso nesse sentido, a pessoa era até negra, tá? E eu acho que era no sul dos Estados Unidos, Mississippi, não me recordo, e eu acho que é sul dos Estados Unidos, sudeste dos Estados Unidos, né? E aqui a gente vai... Está acontecendo isso, não? Então eu queria lembrar o seguinte, que também, tá, pode acontecer, tá, de uma pessoa, tá, olha, falso testemunho, aí leva a pessoa, tá, delação premiada falsa, falso testemunho, tá, falso que eu estou falando, o cara mente, tá, para receber a delação premiada, os benefícios da delação premiada, o crime de falso testemunho, tá? Uma comunicação falsa de crime para ferrar com o cara ou com a mulher, seja quem for, fraude processual. Me recordo de uma vez ver um policial numa loja de armas comprando também uma munição chamada 22 short, 22 curto, por uma beretinha pequenininha. E aí eu, conversando lá com o vendedor, eu perguntei, isso mata? Não mata não. Ele explicando, isso aí no jargão policial, para pôr vela na mão de defunto, né? Quer dizer, plantar provas, tá? Que o cara resistiu à prisão, coisa e tal. E isso pode acontecer com a parentada aí desses magistrados, porque eles não vão acabar com as suas garantias e prerrogativas, né? Então, vocês que estão aplaudindo isso, vocês são pamonhas, porque eles não têm direito à prisão especial, eles têm direito à sala de Estado Maior. Ó, que chique, tá? Vocês são os pamonhas. Eu estava lendo lá o Código de Processo Penal que foi alterado, eu acho que na época do Fernando Henrique Cardoso, e lá estava falando lá a quantidade de pessoas, tá, que não necessariamente era diplomada, tá? Tinha grau superior de escolaridade, mas essa pessoa gozava do direito de, até então, tá, de prisão especial, que é a separação. Por exemplo, uma pessoa que já foi jurada, fez parte do corpo de jurados de um tribunal de júri, mesmo que não tenha diploma, tá? Uma pessoa que não tem o diploma, é a prova de conclusão de colação de grau superior, de escolaridade. Então, uma pessoa um militar na reserva, então, eu na minha época, tá, eu tenho 47 para 48 anos, a pessoa que tinha... hoje tem muitas faculdades disso, daquilo, tanto em quantidade quanto em matérias, tá? Inventaram muitas faculdades, tá? Agora, na minha época, por exemplo, tá, a pessoa tirava brevet
de piloto, tá? Ela virava o quê? Ela virava militar reservista da aeronáutica, por exemplo. Então essa pessoa, ainda que não tivesse diploma, virava oficial, né? Então ela mesmo não tendo direito a diploma, não tendo diploma, é mais um exemplo, como do jurado, de que ela ia gozar desse direito, e mesmo com a reforma do Código de Processo Penal, não é isso? Ia gozar, pelo menos em alguns dispositivos, como esse, ia gozar desse direito à prisão especial, tá? E eu li até ministros de confissão religiosa, ou seja, padre, tá? Pastores, tá? Então, para essa gente, tá? Como eu falei, juiz, promotor, por exemplo, tá? Não vai acabar, tá? E como eu falei, não é só prisão especial, é sala de Estado Maior. Para quem não sabe, um magistrado só pode ser preso em flagrante, um membro do Ministério Público, tá? Em flagrante por crime imprescritível e inafiançável. Praticamente somente racismo. Tá? Então isso é um exemplo, e eu vou tratar de outros exemplos aqui, de como o Supremo não está errando, está cometendo crime. Tá? De, por exemplo, usurpação da função legislativa. E está agindo por interesse e sentimento pessoal. Tá certo? Agora, o Alexandre de Moraes se esqueceu de uma coisa chamada direito adquirido, que ele tem que proteger. Eu, por exemplo, sou formado há 23 anos por uma universidade pública federal, Universidade Federal Fluminense, tá? E quando eu me formei, eu ganhei esse direito. Porque o direito, ele é declarado em lei. No caso, é uma lei federal, Código de Processo Penal. Se ele acabou para quem se formar daqui para frente. Para mim não acabou não, viu, palhaço? Alexandre de Moraes, tá? Eu vou fazer depois outros vídeos para tratar sobre outras questões, tá? A questão do transfobia, né? Que eles estão chamando de racismo social, tá? Inventando invencionice, querendo que o Robinho cumpra a pena aqui no Brasil, um subprocurador-geral da República. Invencionice. Não tem precedente, não tem jurisprudência sobre isso. Está inventando, legislando, ditando, tá? Querendo inovar. Tá? Você tem a questão do racismo de raça, porque agora inventaram racismo social, transfobia, tá? Racismo social. Tá? Agora, o racismo propriamente, tudo começou como discriminação positiva. Aí, pegou mal, a palavra discriminação, que é o que revela o quê? O racismo. Por parte de quem? Por parte deles, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do relator Marco Aurélio Mello. Tá? Porque, como dizia Pinto Ferreira, tá? Racismo é discriminar usando o critério raça. Tá? E isso é o sistema de cotas, criando privilégios para essa nova raça superior que surgiu agora. Tá? E aí depois virou ação afirmativa, né? A última que eu ouvi foi essa, racismo social. Tomar no cu. Então, tá aí feito o meu desabafo a respeito do tema, tá? A Constituição, ela vai proteger, deveria proteger e garantir, é o que está escrito no artigo 5º, tá? O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Isso é um direito adquirido, e você, ô palhação, não vai arrancar esse direito de mim, não, tá? Entendeu? Violando o princípio... Não, você está violando a presunção da inocência e você está violando o direito adquirido, que você deve proteger. Você ganha muito, cara. Você que não veio da magistratura, você tem assento vindo do Ministério Público, deveria proteger.
Interessante, você está pegando todos os casos, né? Todos os casos, você está, como já disseram aí, você está inquirindo, indiciando, você né? E a Polícia Federal não tem vergonha na cara. Você é o ditador, cara. O Poder Judiciário, representado aqui, por exemplo, por vocês, pelo Supremo Tribunal Federal, está tirando. E eu queria terminar dizendo o seguinte, aquela frase do Rui Barbosa, mais vale um culpado solto a um inocente preso. Tem dito.